Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui a revisão para a prova da NP1, da disciplina de SIG, Sistema de Informação Gerencial, da nossa turma de terça-feira e também de sexta-feira, tá? Vou explicar um pouquinho algumas questões que podem cair na prova, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Um sistema de informação gerencial. Qual é a sua principal função? Será que é reduzir a quantidade de funcionários? Não. O foco não é esse. O foco é melhorar o processo de captação, armazenamento e distribuição das informações para a tomada de decisão, tá? Então, ela serve como um apoio no processo decisório. Outra questão que pode cair: os sistemas de informação são compostos por elementos independentes, né? A gente até comentou isso. Isso é a base de um sistema. Qual das alternativas apresentam, né, os principais componentes? Então, pessoal, a gente falou muito sobre isso. Os principais componentes que contemplam um sistema de informação gerencial para ajudar nesse processo decisório: tecnologia, pessoas e processos. E os três têm que andar em conjunto. A eficiência sempre vai ser dos três. Não adianta eu ter dois funcionando e um com falha, todo o meu SIG vai falhar também. Outra questão que pode cair na prova: os dados podem ser definidos como? A gente falou sobre a diferença de dados e informação. Os dados ainda, eles são brutos. Eu não consigo entender. E se eu não consigo entender, eu não consigo tomar a decisão. Enquanto que a informação, né, são os dados que foram processados, na qual eu consigo compreender, consequentemente, eu consigo tomar decisões empresariais. Outra questão que pode cair é quando os dados são processados e ganham significado, né? O que é que eles se transformam? Se transformam em informação, como a gente acabou de falar. Então, a informação são os dados que foram processados e aí ele pode ser compreendido, com isso você pode tomar as melhores decisões empresariais. Outra questão que pode cair: os sistemas utilizados para registrar e processar operações rotineiras são classificados como? Então, não tem lá o SIG. Quando eu tenho aquelas minhas atividades, vocês lembram, né? Estratégico, tático, operacional. Então, quando são estruturas ali no processo decisório para decisões do dia a dia, rotineiras, são relacionados à parte operacional. Outra que pode cair, deixa eu ver aqui para não me perder. O SIG, eles são voltados para quê? Para que eu possa tomar decisões no âmbito operacional, tático e estratégico, né? Como a gente falou isso algumas vezes em sala de aula. O sistema de apoio à decisão, né, que o pessoal chama às vezes de SAD, né? Sistema de apoio à decisão, eles são utilizados para quê? O nome já está falando, né? A base do SIG, para que eu possa ter uma maior eficiência no meu processo decisório e, com isso, ter melhores resultados na minha empresa. Outra questão que pode cair: o nível estratégico da organização é responsável por... Vocês lembram, né? Vou dar uma geral aqui de algumas questões que pode cair. Estratégico: alta direção, o impacto em toda a empresa e o resultado muitas vezes é a longo prazo. Tático: setorial, tomado pelos gestores, né? As decisões são tomadas pelos gestores, né? Gerentes de setor, e o impacto médio prazo. E o operacional são decisões na qual tem um impacto ali na atividade, né? Ali na rotina. Quem toma a decisão é o pessoal ali da operação, como o nome já está falando, e muitas vezes o resultado é a curto prazo, é só mudar um pouquinho de atividade, tá bom? Esse fluxo de atividades, né?
Então, podem cair algumas questões nesse sentido, tá? Eu vou até pular algumas questões que podem cair relacionadas ao aspecto estratégico, tático e operacional. Outra questão que pode cair, a gente falou recentemente sobre o que é um ERP. Então, a base dele é integrar todos os setores, ou quase todos os setores da empresa, né? Para que esse fluxo aí de atividades, esse fluxo de processos, tenha um núcleo ali de banco de dados, para que eu possa captar essas informações e tomar as decisões. Então, o ERP é como se fosse um software na qual ele abrange toda ou quase todas as áreas das empresas. CRM, a gente também comentou muito bem, ele está relacionado a um software para gestão de relacionamento com o cliente, para que eu possa atendê-lo com uma maior eficiência, tá? Outra questão aqui que pode cair é integração entre os sistemas. Então, às vezes eu não tenho lá um RP, e mesmo tendo RP, tem algumas particularidades, alguns processos na minha empresa que são muito específicos, e aí eu posso integrar, né, com outros sistemas com o propósito de melhorar todo esse fluxo no processo decisório, né, o fluxo de atividades e o fluxo de comunicação para que eu possa tomar as melhores decisões. A qualidade da informação está ligada ao quê? São alguns pontos primordiais. Informação está ligado muito à qualidade da informação, ou seja, eu já falei isso várias vezes em sala de aula. Se for para estar com a informação errada, é melhor nem ter essa informação. Então eu tenho que ter a qualidade, eu tenho que ter a precisão. Realmente ela é importante. E é real, vamos dizer assim. Ela condiz com a realidade. Ela é importante para mim, ela tem relevância, né? Ela é algo que realmente vai ser útil para a tomada de decisão. E ela chegar no tempo certo. Então ela tem que ser confiável, né? Ela tem que ser algumas informações estratégicas, né, que eu possa ter. Isso é importante, né? Não ter só informações muito básicas. Por isso que a gente não pode olhar somente para uma variável, a gente sempre olha para outros aspectos para tomar a melhor decisão. E também ela tem que estar no tempo certo. Não adianta eu ter uma ótima informação que era para eu ter recebido hoje, mas receber daqui a um mês. Não vai adiantar muito, porque é muito dinâmico o processo decisório, inclusive constante, diário, né, nas empresas, né? Algumas outras perguntas relacionadas àquela questão de estratégico, tático, operacional, a questão da transformação digital nas organizações, quer dizer, a inserção, né, a inclusão de novas tecnologias para que o SIG funcione. Até porque a gente tem que entender que a tecnologia faz parte, né? Tecnologia, pessoas e processos. E a gente também pode ter algumas questões aí. A gente tem 9 questões de marcar e algumas questões abertas. E as questões abertas vai estar muito relacionado também ao aspecto de o que é o SIG, qual a importância dele no processo decisório, ou então aspectos relacionados aos componentes, né, tecnologia, pessoas, processos, ou então alguma pergunta relacionada à questão de o processo decisório no âmbito estratégico, tático e operacional. Então, pessoal, é isso. Peguem esse conteúdo que vai ser importante para a prova, mas vai ser importante também para entender essa matéria, não somente para a prova, mas principalmente para o seu dia a dia. Então, valeu, pessoal. Uma ótima prova aí na nossa NP1 em 2026.1. Valeu, forte abraço, na paz.